Olá, semioticistas. Hoje nós daremos início à leitura do capítulo 5 do livro do professor Denis Bertrand, Caminhos da Semiótica Literária, e o capítulo 5 tem como título Acesso à Figuratividade. Nós trataremos especificamente desse conceito de figuratividade dentro da semiótica. E eu inicio dizendo que na semiótica, os conceitos construídos para a descrição foram muitas vezes tomados de outras disciplinas. Esses conceitos eles foram aclimatados em seu novo domínio, no qual receberam uma definição específica, cuidadosamente localizada e precisamente interdefinida no interior da teoria global. Então, foi o que se deu com, por exemplo, o conceito de actante, que na verdade é um conceito emprestado à sintaxe estrutural da frase, desenvolvida por Tesnier, e transformado em semiótica do discurso no conceito central da narratividade. É também o caso do termo, da expressão isotopia, que é um conceito, na verdade, emprestado à física, onde define, na física, elementos que possuem o mesmo número de prótons, mas diferentes massas atômicas, e que designa, na semiótica discursiva, a permanência de um efeito de sentido ao longo da cadeia do discurso. É igualmente o caso da figuratividade. Essa categoria descritiva, ela é oriunda, na verdade, da teoria estética, que opõe, como todos sabem, a arte figurativa e a arte não figurativa ou abstrata. Então, esse conceito de figuratividade, ele sugere espontaneamente a semelhança, a representação, a imitação do mundo pela disposição das formas numa superfície. E ultrapassando, porém, o universo particular da expressão plástica que o viu nascer, o conceito de figuratividade, o conceito semiótico de figuratividade, ele foi estendido a todas as linguagens, tanto verbais quanto não verbais, e exatamente para designar esta propriedade que estas linguagens elas têm em comum de produzir e restituir parcialmente significações análogas às de nossas experiências perceptivas mais concretas. Então, a figuratividade permite, assim, localizar no discurso este efeito de sentido particular que consiste em tornar sensível a realidade sensível. E uma de suas formas é a mimesis. Mas, conforme nós vamos ver, o conceito de figuratividade está enraizado mais profundamente na teoria do sentido e permite, por isso mesmo, considerar de maneira mais ampla os fenômenos semânticos e as realizações culturais que se ligam aos processos de figurativização. Então, ao lermos, por exemplo, um texto literário, nós entramos imediatamente na figuratividade. Por exemplo, o fragmento que diz assim: Era no tempo em que as árvores florescem, as florestas se cobrem de folhas, os prados verdejam, em que os pássaros, em seu latim, cantam docemente pela manhã, e em que todas as coisas se inflamam de alegria. É exatamente assim que começa a narrativa de Percival, ou Conto de Graal, de Chetien de Troyes. E uma imagem do mundo, ela se delineia através desse fragmento e instala tempo, espaço, objetos, valores. Mas se a dimensão figurativa do sentido proporciona uma primeira caracterização possível da literatura,
compreendemos também que ela a insere no interior de uma classe muito mais geral de discursos. Com efeito, a figuratividade ela rege em boa medida muitas outras formas e muitos outros gêneros discursivos. A narrativa mítica, o conto popular, o provérbio, o texto religioso, o discurso jornalístico, publicitário, os episódios da troca cotidiana, etc. Ela permite opô-los num grande bloco aos chamados discursos abstratos, os discursos teórico, científico, filosófico, etc. E a cada um desses vastos grupos corresponde uma forma de adesão específica do enunciatário. Pode-se fazer compreender algo pela argumentação dedutiva de um raciocínio abstrato, persuadindo assim o leitor, mas, por outro lado, fazer ver também é fazer crer. E é o papel atribuído ao exemplum na retórica clássica desde Aristóteles. E longe de se reduzir à representação anedótica do mundo, portanto, a escrita figurativa ela não é desprovida de abstração. Ela é simétrica e inversamente. A escrita abstrata, longe de ser puramente conceptual, ela é raramente desprovida de figuratividade. Então, da maçã de Newton ao Big Bang, os exemplos concretos, as imagens, as comparações, as ilustrações narrativas tomam parte no encadeamento persuasivo do discurso científico. As fronteiras entre os dois universos de discurso, figurativo e abstrato, eles não são estanques. Não obstante, os textos figurativos requerem uma forma de racionalidade peculiar, que é de ordem analógica e não dedutiva. A adesão do leitor procede, por assim dizer, de maneira lateral. Basta pensar, por exemplo, no funcionamento da parábola, evangélica ou não, cujo sentido figurativo está ali para veicular uma mensagem abstrata, espiritual ou teórica, que só pode adotar, para se dizer e ser compreendida, um suporte concreto de linguagem, seja uma história de semeadura, por exemplo, ou de filho pródigo. Então, fala-se então em pensamento figurativo, em raciocínio figurativo, e evoca-se a profundidade do figurativo, embora este se situe na superfície das estruturas discursivas dentro do percurso gerativo da semiótica. E noção extremamente rica, que deve ser corretamente assimilada, a figuratividade recebeu em semiótica diversas definições precisas, mas evolutivas, e que nós vamos examinar exatamente essas definições para iniciar nossa análise detalhada sobre a figuratividade. E a partir de tais definições, de fato é que será possível desenrolar todo o novelo da teoria do sentido, desde os dados básicos da semiótica e a concepção das estruturas elementares, até a abertura interpretativa da leitura.